Olha, mas quanto despreparo! Essa aí é a menina dos olhos do Valdemar da Costa Neto, aquela que tem potencial para ser a presidente do Brasil em 2026. Ó, vai ter que treinar muito aí, viu? A Michelle Bolsonaro foi testada pela primeira vez com jornalistas perguntando para ela sobre um escândalo envolvendo o seu próprio nome. Vamos lembrar o que aconteceu. Saiu essa semana a revelação de que a Michelle foi delatada na Polícia Federal. Uma ex-funcionária do acervo presidencial delatou que ela entregou em mãos para Michelle Bolsonaro o segundo pacote de joias que tinha ali. Era um estúdio da Chopard, que é uma empresa suíça, que tinha um relógio de ouro, tinha também duas abotoaduras, um anel e um terço, tudo banhado a ouro, tudo mais. Ok. Outra coisa que também se ficou sabendo é que, essa é delação das fortes, é que o acervo presidencial foi avisado antes do Bolsonaro voltar da Arábia Saudita que chegaria um cavalo de ouro e que era para colocar esse cavalo de ouro no acervo pessoal de Jair Bolsonaro, ou seja, antes do presente ser entregue, o pessoal no Brasil já sabia que era para fazer ali, para catalogar, para que o Bolsonaro pudesse meter a mão num cavalo de ouro. Quanto deve custar aquele cavalo de ouro maciço? As joias estavam avaliadas em 17 milhões. E o cavalo? Não se sabe. Lembremos que a imprensa está sempre avaliando os valores das joias do Bolsonaro. Falaram ali que o estúdio custava 500 mil, e depois viram que só o relógio custava 800. Agora sabe que custa mais de 2 milhões. Também sobre o terceiro estúdio também, estavam falando um valor bem menor e depois viram que era um valor bem maior do que o que estavam falando. Do cavalo ninguém falou. Falaram das joias, do cavalo não. O que acontece, eu vou te mostrar um trecho aí da Michelle falando com os jornalistas. Ela foi até grosseira com os jornalistas, viu? Bem grosseira. Se os jornalistas aí da imprensa estão achando que, nossa, vai voltar alguém da direita, olha, nossos patrões vão ficar felizes com a gente, que bom, a gente tem que defender muito aí a Michelle para ela ganhar, e aí ela vai tratar a gente bem e o nosso patrão vai aumentar o nosso salário. É isso que estão pensando aí os jornalistas aí de CNN, Globo, de um monte de veículos aí, viu? Não vão ser bem tratados não, viu? Porque ela tratou mal. Vamos lembrar. Não, lembrar não. Primeiro eu vou mostrar a Michelle falando, depois eu vou lembrar algumas coisas aqui para você. Vamos lá. Michelle Bolsonaro. Ela já começa corrigindo o repórter ou a repórter. Já começa mal. Vamos lá, Michelle. Corretamente, né? Essas joias que chegaram no Alvorada foram joias masculinas. Então estou me associando ao primeiro caso quando eu falei que eu não sabia, não sei mesmo. Tanto que essas joias continuam apreendidas e essa da Alvorada está na Caixa Econômica Federal. O que eu tenho a ver com isso? Mas essa joia que chegou também, primeira dama, não teria chegado de forma irregular, passada, não, aí declarar? Não, aí vocês não. Aí a senhora realmente recebeu em mãos esse gente, foi tudo feito pelo trâmite administrativo. Então a senhora recebeu em mãos? Eu não, ela estava no Alvorada. Ela é passada pela administração. Mas não entregaram nas mãos da senhora? Não, ela estava no Alvorada. Eu morava onde? No Alvorada. Não é verdade? Vamos entrando. Mais alguma coisa? Vamos entrando. Obrigada. Oi? As joias onde estão agora? Ô, gente, vocês são muito mal informados. Não está na Caixa Econômica Federal. É o lote que é da cor ouro rosé. Mas não era masculino? É masculino, mas era ouro rosé. Um terço, um relógio, abotoaduras, uma caneta. Vocês já sabem disso. Vamos lá. Porque nós temos evento já marcado, dá licença. Assim, é questão de interpretação, né? Obrigada, bom dia pra você. Questão de interpretação, né? Você vê lá, vocês estão mal informados, tem que noticiar direito. Depois ela descreveu direitinho as joias. O que acontece é o seguinte, ela tentou falar, as joias estavam na Alvorada. Eu moro onde? Eu morava na Alvorada. A servidora não falou o seguinte, olha, as joias estavam no Palácio da Alvorada, que por acaso a Michelle Bolsonaro também morava no mesmo palácio, que é muito grande, mas não. Eu entreguei as joias nas mãos da Michelle Bolsonaro. Isso é bem diferente de falar estavam num local, porque ali fica a parte administrativa e eu por acaso moro ali. Peraí. Aí você viu que ela vai perdendo a paciência, ela vai fazendo caras e bocas, mas tem um problema. Isso aqui foi o que a Michelle Bolsonaro colocou no Instagram no dia em que esse escândalo veio à tona. Dá para ler aí? Eu vou ampliar aqui para você
Não falaram, não deu para ler, Thiago? Agora deu, hein? Vamos lá. Quer dizer que eu tenho tudo isso e não estava sabendo? Meu Deus, vocês vão longe mesmo, hein? Estou rindo da falta de cabimento dessa imprensa vexatória. Peraí, mas você recebeu as joias em mãos? Você está confessando aí que você recebeu as joias em mãos? E agora você disse que... Mas você tinha dito que não sabia? Aí ela tá falando, não, eu não sabia do primeiro lote lá de joias, tinham falado daquelas joias ali, 17 milhões. As outras eu sabia sim, as outras eu não neguei que sabia. Qual era o escândalo que veio à tona no comecinho, antes da gente perceber que a coisa era bem pior? Um pacote de joias que valiam 16 milhões e meio, um estojo de joias, foi apreendido. Um assessor do almirante ex-ministro do Bolsonaro, Bento Albuquerque, Milico, tentou entrar no Brasil sem declarar isso. Ou seja, ele ia entrar com as joias no Brasil valendo 17 milhões e ia fazer o que quisesse com as joias. Podia dar nas mãos do Bolsonaro e não colocar no acervo. Pois bem, ali, o que sabia era o seguinte, o Bolsonaro recebeu joias do governo árabe e isso pode ser propina, não é comum alguém receber 17 milhões. A Michelle vai lá e fala, não sei disso, não sei de joias, não sei de nada. Ela tentou se afastar do caso. Aí descobriram que tinha mais 2 estojos de joia. Eu mostrei aqui no Plantão Brasil, a imprensa fingiu que não viu, eu mostrei que tem uma palmeira de ouro e tem mais 2 presentes ali. Um deles, inclusive, na foto, o Bolsonaro tá olhando assim, ó. Uma cara assim, aí quero meter a mão nessas joias. Tá. Aí ela vai lá e fala, não, é que as outras eu não neguei que eu sabia. Se eu não neguei, então não menti. Essa é a Michelle Bolsonaro aí, mentindo. Essa primeira entrevista dela já foi desastrosa. Aí o que aconteceu? Os deputados já começaram a pedir busca e apreensão na casa da Michelle. O Janones já entrou com um pedido no Ministério Público para que faça a busca e apreensão. Lembre-se, a Michelle Bolsonaro não tem foro privilegiado. Então, você tá sabendo aí de joias, tá sabendo muito, que vá a Polícia Federal na casa dela. Aliás, eu vou falar um negócio, minha opinião aqui, Thiago, tá demorando pra Polícia Federal fazer uma visitinha lá na fazenda do Piquet. Tá demorando muito para isso acontecer, viu? Olha, vou falar. Se tinha joias valiosas lá na fazenda do Piquet, já deu tempo dele achar onde estava, separar, vender, dar um fim nisso e a gente não ficar sabendo disso. Bom, a Polícia Federal ir lá na fazenda Piquet o quanto antes, porque lá foi noticiado ontem, tem mais de 9 mil presentes para o Bolsonaro. 9 mil presentes. E o próprio Bolsonaro admitiu faz alguns dias que tem presentes que custam muito, que estão lá. Então, tem que ver quais são esses presentes e buscar os presentes que foram, assim, dados ilegalmente, que ele surrupiou ilegalmente. Agora, uma coisa, a Polícia Federal já começou o segundo inquérito, que é para ver, já está na parte preliminar, que é para ver se foi propina ou não. Enquanto isso, começou a vazar algumas coisas. Vazou o quê? Esses presentes dados pelo governo da Arábia Saudita foram dados em dias em que o governo brasileiro estava discutindo com a Arábia Saudita a adesão do Brasil na OPEP. OPEP Plus. OPEP Plus, para quem não sabe, tem a OPEP, que é a Organização dos Produtores e Exportadores de Petróleo. OPEP, Organização Produtores e Exportadores de Petróleo. OPEP, que ali tem a Arábia Saudita, enfim, tem os países que mais produzem petróleo no mundo. E tem a OPEP Plus, que tem um maisinho no final, que em inglês é um plus, se chama plus, que aí engloba vários países, vários, são quase 30 países no total, e ali estão quase todos os grandes produtores de petróleo do mundo. O Brasil não está na OPEP Plus. Os países que estão na OPEP ou na OPEP Plus, eles podem combinar entre si, e olha, isso acontece faz muito tempo, eles combinam o preço do petróleo. Então, de vez em quando, esses países falam, o petróleo agora vai subir, dane-se, a gente quer que suba. Aí começa a subir, eles fazem cartel, é isso que eles fazem, cartel. Eu lembro que em 2007 o barril chegou a custar $160. No Brasil ninguém percebeu porque o Lula era o presidente e a Petrobras não estava ali sugando o povo brasileiro como está hoje a Petrobras, que tem aí o seu conselho indicado pelo Bolsonaro e suga o povo brasileiro para dar lucro para acionista. Tá, aí o que acontece? Nessa deles tentarem fazer o Brasil entrar na OPEP, porque o Brasil é um dos maiores produtores de petróleo do mundo hoje e vai dar muito poder para o grupo deles, eles começaram a pagar propina, presentes para o Bolsonaro. Que é o que imaginavam os ditadores árabes.
eu sou um ditador árabe, tenho uma ditadura, os meus amigos são ditadores árabes, o Bolsonaro será um ditador no Brasil, vai ter a ditadura dele, e aí a gente vai começar a dar presentes para ele, porque o importante é todo mundo lucrar e o povo que se dane. É assim que é a vida lá nos Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita. Os milionários são muito, muito milionários, são bilionários, e os pobres, que são 99% da população, são muito, mas muito pobres. E agora eles começaram a investir, olha, bilhões e bilhões e bilhões de dólares em marketing para tentar ali limpar a imagem da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, do Catar, desses países lixos aí perante o mundo. Eu digo países lixos porque são países aí que mulher não pode fazer nada. No Catar, é onde teve a Copa do Mundo, o estupro é legalizado praticamente. A mulher é estuprada e ela é casada, quem vai pra cadeia é a mulher por adultério, né? Não é o homem estuprador. Essa é a lei aí desses países aí. E o Catar é o país mais aberto, assim, com as menos piores leis desses países lixos aí. E, pois bem, e o Bolsonaro, amigo, obviamente, de todos esses ditadores. Você vê que o Lula consegue ir lá, conseguiu trazer 12 bilhões em investimento dos Emirados Árabes, mas você não vê o Lula falando, ai, quem não queria passar o dia com um príncipe? Olha, estou aqui com o príncipe dos Emirados Árabes, tira selfie, aí tem foto dos dois rindo, aí fala, esse é um grande amigo, tenho muita afinidade com ele. Aí vai o filho do Lula, que foi lá o Eduardo Bolsonaro, tira foto, vai viajar várias vezes pro país, aí manda os ministros, manda os militares lá. Não, você não vê. Foi lá, fez negócio, voltou pro Brasil. Aí já foi para outra viagem, Portugal, Espanha, fez mais negócios, volta pro Brasil. Aí ele vai fazendo assim o Lula, sem precisar se associar a todo tipo de lixo humano que tem aí. Faz negócio com o país, mas sem associar aí quem é o líder desse país, quem que tá no poder, hoje pelo menos, né? Não se sabe daqui a alguns anos quem estará no poder lá. E aí, o que acontece? A situação da Michelle vai piorando cada vez mais, porque a Polícia Federal não terminou o inquérito, estava para terminar, todo mundo foi depor. Agora, foi noticiado hoje de manhã que o Bento Albuquerque, almirante, ele passa de testemunha para a condição de investigado por conta dos depoimentos. Não vazou ainda tudo que tinha nos depoimentos, mas olha, lembra, você talvez lembre se você tiver uma memória um pouquinho melhor, mas aconteceu muita coisa aí nas últimas 2 semanas. Mas lembra quando eu falei que o Bolsonaro ia depor? Faz mais ou menos 2 semanas na Polícia Federal, no inquérito das joias. Eram 10 depoimentos ao mesmo tempo. Eu falei, olha, tem o do Bolsonaro mais 9. O Bolsonaro vai ser delatado por boa parte desses 9. Ó, agora já sabemos que quase metade desse pessoal aí já realmente, de fato, delatou o Bolsonaro e o Bento Albuquerque. Eu não sei, eu tentei encontrar informação por que o Bento Albuquerque virou investigado. Que ele cometeu crime, eu, Thiago, não tenho dúvida nenhuma. Ele foi lá trocentas vezes para a Arábia Saudita e para os Emirados Árabes Unidos. Trocentas vezes. Tanto é que o pessoal da Receita Federal, eles já tinham o Bento Albuquerque e os assessores dele numa lista ali, que é uma lista negra da Receita Federal, que é o seguinte, essa pessoa, quando chegar o voo com ela, a gente vai parar. A gente vai colocar a mala dessa pessoa no raio-x porque essa pessoa é suspeita. Mas eles já estavam numa lista de suspeitos ali, da Receita Federal, de tantas vezes que eles foram. Ou seja, a situação desse pessoal vai piorar. Lembra que eu falei ontem? Até então você tinha o Bolsonaro, o Coronel Cid, como realmente investigados. Aí eu falei, tinham mais 2 nomes aí. Um é o Bento Albuquerque e o outro é o ex-chefe da Receita Federal. Se provar que os 2 cometeram crime também, aí você tem 4 pessoas, você pode também, além dos 12 anos de peculato, mais 1 ano de advocacia administrativa e outros crimes menores, você pode colocar mais 8 anos na pena desse pessoal aí por organização criminosa. Mas, veja, o Bento Albuquerque não era investigado. Quando a Michelle entra no rol de investigado, eu falei 4 nomes. Como eu falei 4 nomes, se qualquer um desses 4, Bolsonaro, Tenente Coronel Cid, Almirante Bento Albuquerque, ou o outro lá que era da Marinha, sargento da Marinha, que era o chefe da Receita Federal, Júlio César Vieira. Se um desses 4, a Polícia Federal não conseguisse provar crime, aí caía o crime de formação de quadrilha, organização criminosa. Porém, quando você adiciona a Michelle, pode até tirar um dos 4 ali do rol de investigados. Porque mesmo assim, com a Michelle é um a mais, vai ter 4, vai dar para colocar a organização criminosa e aumentar bem a pena desses bandidos. Então, a adição da Michelle e agora oficialmente do Bento Albuquerque como investigados faz com que, na pior das hipóteses, você tem 4 investigados agora nesse caso. Michelle, Jair,
Almirante Bento e Tenente Coronel Cid. Eu adoro falar patente de investigado, que adoro que todo mundo lembre que os investigados, esses criminosos, são milicos. Ó, e aí o que acontece? Tendo 4 no mínimo, talvez também o sargento lá, Júlio César Vieira, 5, já dá formação de quadrilha. Então, prepara aí que a situação desse pessoal vai piorar muito nas próximas semanas e a Polícia Federal está fazendo o seu trabalho e está indo para cima. Olha como é bom ter um governo em que você vê que a Polícia Federal vai para cima, que não tem delegado com medo, que não tem aquilo, nossa, a investigação começou, de repente parou. Era assim no governo Bolsonaro, a gente se empolgava, de repente parava, exonerava o delegado, transferia por outro cargo, aí pum, acabava a investigação. Agora não, está sendo tudo investigado, calma, muita calma, que chegaremos lá, chegaremos na elucidação desses crimes. Eu peço sua inscrição no canal. Falou!